Deus. Boa noite, irmãos, irmãs. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós chegamos até esse lugar, crendo que Deus está aqui para nos abençoar. Que coisa boa, maravilhosa. Depois de passar um dia cansativo de trabalho, árduo, né? Cada um de uma maneira, estamos aqui para aliviar as cargas, as dores, as angústias diante da presença de Deus. Coisa boa estar na presença de Deus, né? Estar um dia na presença de Deus vale muito mais do que milhões de dias em outro lugar. Na presença de Deus nós sabemos que nós alcançamos força, regozijo, paz, não pensamento ruins, não temos, sempre pensando em coisas boas, né? E graças a Deus por isso, né? Deus abençoe a todos os irmãos que estão adentrando a live, que Deus possa confirmar a bênção em vossos corações e que realmente você se dê conta na hora do momento que estão vivendo, porque estamos vivendo um tempo de espera de Deus, ou seja, um tempo de longanimidade. Sabemos que o tempo já não é mais, mas aprove a Deus salvar alguns pela loucura do Evangelho, a loucura da pregação, e então nós estamos aí trabalhando nesse fim, né? Que realmente os verdadeiros eleitos de Deus se dão conta e possa estar cada dia mais perto da cruz, né? O mundo só tem perversidade, só mentiras, né? Só coisas erradas, mas sabemos que Deus veio para resgatar-nos, para colocar-nos de volta da maneira do original, né? Graças a Deus por isso. Hoje, quarta-feira, temos live aqui do escritório. Eu já tenho o tema aqui já propício, né, para meditar. Os irmãos, o tema Sinal do Tempo do Fim. O tema de hoje será Sinal do Tempo do Fim. Deus te abençoe, que você possa estar catando os sinais de Deus e vendo realmente que estamos chegando no final de era, final de dispensação, final de todas as coisas, em que realmente Deus está cumprindo cada uma de suas profecias, né? Através do seu poder, através da sua vontade perfeita. Deus está cumprindo profecias em nosso meio, em nossos dias, mas muitos não dão conta do que Deus está fazendo agora. Mas espero eu que o Espírito Santo te ajude, meu irmão, minha irmã, para que você possa compreender a vontade de Deus, né? Compreender o assim diz o Senhor. Depois de muito tempo, Jesus pregando aos discípulos, chegou uma ocasião que a Bíblia diz assim: então lhe abriu os entendimentos para compreender as Escrituras. Sabemos que todas as coisas têm um tempo determinado por Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, nós vemos que há tempo debaixo dos céus para todas as coisas. Tempo para todas as coisas, né? E agora também é um tempo oportuno. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, né? Como eles fizeram lá na trajetória do Egito para Canaã. E as suas carcaças caíram lá porque eles foram incrédulos. Eles não puderam crer totalmente na vontade de Deus, ainda que Deus havia tirado eles com a mão forte, né, do Egito e dado para eles o alívio das pragas. Mas mesmo assim eles questionaram no livro de Coríntios, que é capítulo 10, que me faz a memória, eles caíram porque eles começaram a blasfemar. Irmãos, blasfêmia é uma coisa terrível. Se você nunca entende nada, deixa como está, mas não blasfeme. Não quebre, não ultrapasse a linha de juízo. Não ultrapasse. Espera em Deus. Seja cortês contigo mesmo. E espera somente em Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos aí que estão entrando, né? Hoje nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 19 a 21. Atos, capítulo 3, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19 até o verso 21, para o tema que eu repeti novamente, porque tem irmãos entrando aí agora. O tema será Sinal do Tempo do Fim, tá bom? Deus te abençoe enquanto você vai procurando a sua Bíblia e vagarosamente sentando aí e ouvindo, compartilhando, né, com a sua vida, com a sua
dizendo amém de alma, Deus vai nos abençoar como sempre, né? Aleluia. Por mais simples que seja a palavra, fique tranquilo. Deus trabalha na simplicidade. E, além do mais, Deus trabalha na sinceridade. Não espere grandes coisas. Espere o mover de Deus trabalhando. Não o que o homem possa fazer. O homem não tem nada de si próprio. Deus te abençoe. Vamos ouvir uma faixa musical enquanto isso. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Sabendo que a vitória sobre a luta é Deus quem dá. Ninguém consegue vencer as coisas por si próprio. Tudo tem uma permissão de Deus, como também Ele dá uma guia de escape para todas as coisas. Portanto, confie nele e seja curado, seja libertado, seja salvo em nome de Jesus Cristo. Né? Que coisa abençoada, que coisa maravilhosa. É sabermos disso. Vamos para a Escritura então, Atos capítulo 3, versículo
19, 20 e 21, que diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Verso 20: e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vós foi pregado. 21: o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, seus servos. Amado Deus, tão certo que tu estás aqui, através da sua palavra, através do grande e poderoso Espírito Santo de Deus, mais uma vez nós rogamos a tua graça. Nós não temos capacidade, mas entregamos tudo em tuas mãos. Guia todas as coisas, e a palavra possa ser como flecha, que possa acertar o alvo, Senhor. E que todos aqueles que ouvem sejam abençoados, sejam libertados, e que eles se dão conta realmente de que o Senhor está segurando as coisas de cair aqui, ó Deus, até que o último eleito entra, Pai, que venha ao conhecimento da sua verdade. Portanto, perdoa o nosso pecado, nossas falhas, as nossas omissões, e abençoa a meditação da tua palavra. Fale a nossa alma, fale aos nossos corações, pois queremos ouvir a tua voz, Pai. Todos meus amados irmãos e ouvintes sejam abençoados no nome santo do Senhor Jesus Cristo, do seu amado Filho. Amém. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa, irmão. Cremos que aqui o apóstolo Pedro, creio que é Pedro, né? Ele diz assim, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Amém? Dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Sabemos, preciosos irmãos, irmãs, que desde o princípio Deus vem já advertindo a humanidade, Deus vem trazendo algo que, quando Ele cumprir tudo aquilo que Ele prometeu no final dos tempos, não pega as pessoas despercebidas, mas Deus primeiro Ele adverte, advertência, depois juízo, né? E sabemos que em toda dispensação, todas as eras foram assim. A Bíblia diz também, né? Amós 3,7, que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele seus segredos aos profetas, seus servos. Esta é a forma de Deus tratar, Deus trabalhar. Então, nós sabemos que Deus sempre trabalha através de sinais, né? Você pode notar, quando foi Deus mandou Abraão, né? Moisés, deu-lhe 2 sinais a Moisés. Deus trabalhava através do profeta. Ele disse que Moisés nunca fez sinal, mas quem fez foi Deus. Se não obedecer a voz do primeiro sinal, então obedecerá a voz do segundo sinal. E cada sinal teve uma voz, aleluia, para chamar a atenção. Você pode observar, quando Moisés estava ali diante da sarça, aí algo chamou a atenção de Moisés, um sinal, de repente uma vide pegando fogo ali, coisa sobrenatural, e logo uma voz saiu, né? Um sinal chamou a atenção, saiu uma voz, dizendo, tire a sandália, Moisés, porque onde tu pisas, o lugar é santo. Aleluia! Isso é o que Deus sempre faz para nós. Deus sempre dá para nós essa capacidade de enxergar, de ver o que Ele tem feito e está fazendo para nós. Graças a Deus. Então é o sinal do tempo do fim. Mateus 24, o próprio Jesus falou muito sobre o sinal do tempo do fim, mas infelizmente muitas pessoas não estão dando conta, né? Eles continuam do mesmo jeito, fazem o que querem fazer, mas já foi dada a partida, foi dada a ordem. Amém? Mateus 24. E nós cremos que realmente Deus sempre faz isso. É o sinal, quando vimos as coisas acontecerem, né? Temores de terra, abalo e tudo mais, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Saber que isto é sinal já está antecedendo o final, já está mostrando que logo mais à frente vai vir algo pior, mas esse é apenas o princípio. Então Deus sempre já adverte o povo, né? E Deus, irmãos, nunca manda um mensageiro, nunca manda um sinal sobre a terra quando tudo está bem. Ele sempre manda porque alguma coisa precisa endireitar. Pode procurar no Novo Testamento, em toda ocasião foi assim.
Deus sempre enviou um porta-voz para estar ali trazendo a palavra para que o povo não se corrompesse. Ou então, quando o povo se corrompeu, Deus enviava, eles começaram a clamar e Deus enviava, como no caso de Moisés, estava cativo ali no Egito, e eles começaram a clamar, a buscar. Deus enviou um libertador lá, e foi Moisés. Amém? E Deus nessa época também tem enviado para nós o Espírito Santo através de uma mensagem restauradora também, que nos coloca realmente a ver o sinal do tempo. Ver o sinal. Como que Deus trabalha conosco. Sinal do tempo do fim. Né? Apocalipse 10, 7 diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprirá todo o segredo de Deus, pelos quais anunciou pelos santos profetas, seus servos. É o sinal que estamos no fim. Estamos na última era da igreja, a era de Laodiceia. Não existe oitava era, não existe oitavo mensageiro. Amém? Porque Deus sempre trabalha como profeta dispensacional, trazendo o seu sinal, trazendo a sua maneira de trabalhar. E é totalmente divergente da maneira de um sistema, é totalmente divergente da maneira da mente humana. Deus sempre trabalha de uma forma diferente. Né? E Deus, quando Ele traz o seu profeta em cena, porque a coisa não está boa. Mas olha aqui o que o profeta de Deus tem dito para nós, né? Mas eu nego, sob a infalível evidência da palavra, que haja mais do que um mensageiro profeta maior. Deus nunca tratou pela linha dele direta com dois profetas revelando ao mesmo tempo. Deus tem que tirar um e colocar outro. Deus nunca teve dois porta-vozes. Agora, imitadores, falsificadores, tem bastante. Mas Deus coloca um homem. Aleluia. Depois tem os profetas menores, tem os profetas, né, que dão profecias de línguas e tudo mais. Mas profeta maior, no caso, que quer dizer que dispensacional, só tem um na era. Amém? Só houve um na era. Os demais aí, muitos dizem ser profeta hoje, mas a maioria aí nem mesmo conhece que Deus enviou um profeta. Né? Quando as pessoas têm coragem de dizer que ele é um profeta. Irmãos, Deus vindica o seu mensageiro, o seu profeta vindicado. Amém? Que coisa maravilhosa. Mas o profeta diz do que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até esse dia. Deus sempre trabalhou com o seu porta-voz. Aleluia! Não confunda as coisas. Veja só, ele não precisará falar por si mesmo. Deus falará por ele através da voz do sinal. Aleluia! Sinal do tempo do fim. O sinal tem uma voz. Aleluia! Que coisa maravilhosa, né? Agora, esse mensageiro, profeta do último dia, terá tal poder diante do Senhor. E haverá o Espírito do mundo, do tempo do fim. Também. Como tem o Espírito de Deus, também tem o Espírito de controvérsia, tem o Espírito de incredulidade, há um Espírito de dúvida, há um Espírito demoníaco também, trabalhando no meio do povo, fazendo o povo se desvirtuar da verdadeira visão do Evangelho, do verdadeiro poder de Deus. Sempre foi dessa maneira, meus amados. No tempo do fim também, você pode observar que estava lá Moisés com a vara, o sinal de Deus, aí tinha os sinais também imitadores, que foi Janes e Jambres, que também geraram as duas cobras, mas a cobra de Moisés engoliu as duas cobras deles. Por quê? Porque Moisés era um homem verdadeiro, era um homem qualificado, era um homem chamado para esse fim. E então nada poderia fazer frente a Moisés. Aleluia! Então nós cremos que Deus sempre faz, né? E haverá um Espírito no mundo no tempo do fim, que seduzirá alguns e os fará crer nisso. Mateus 24, 23 a 26. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. Vê? Tão grandes sinais e prodígios. Veja só, que se possível for, enganarei até aos escolhidos. Mas graças a Deus, que o escolhido não está bitolado em movimento, em aparições, em gesticulações. Não,
O cristão está baseado no Evangelho completo, revelado por Deus. Aleluia! É isso que o cristão se alimenta. Ele não precisa que ele conceda maior honra do que aquele que João recebeu. Ele foi a voz que clamou. Aleluia! A voz que era a voz de João Batista, que era um profeta, vindo também como sinal de Deus. Eis que vos envio o profeta que irá diante de mim, preparando o caminho e dando boas-vindas. E era quem? João Batista. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Aleluia. Aí diz aqui mais, né, os nomes e os números, né? Tudo mais que todos os sinais dos tempos, tudo que estamos bem aqui no tempo do fim. Sem dúvida você pode ver do que estou falando, está vendo? Não tem mais jeito de fugir. É melhor nós parar e encarar a realidade do que ficar enganando nós mesmos, do que ficar em cima do muro, porque ficar disfarçando de crente. Irmãos, disfarçando de credor da mensagem, dizendo que crer na mensagem, mas negando o poder dela. Não adianta fazer isso, porque no filtro de Deus essas coisas não vão passar despercebido de forma alguma. Então você que me ouve nesta noite, se você ainda não tomou sua decisão, se você ainda não foi batizado no batismo correto, verdadeiro, que é em nome do Senhor Jesus Cristo, você precisa ser batizado. Se você não crê na palavra de Deus, você precisa crer nela, de Gênesis a Apocalipse, e esperar que Deus cumpra o desígnio na tua vida, na tua casa. Aleluia! Estamos vivendo, então, irmãos, sem dúvida no final do tempo. Isso é o que eu tenho de estabelecer a coisa toda no fim. Tem de ser, porque a palavra do Senhor tem de vir ao profeta. Aleluia! Profeta é a expressão máxima de Deus para ajudar o povo. Que ele vem com assim diz o Senhor. Não assim diz o próprio profeta, não, assim diz o Senhor. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Aí o profeta continua dizendo: ó igreja do Deus vivo, por favor, perdoe minha maneira irlandesa e o meu senso de humor. Porém, na sinceridade e santidade do meu coração são os sinais que os profetas predisseram. Tudo que você está vendo hoje já foi predito. Há poucos preguei uma mensagem intitulada assim: cumprindo profecias. Deus sempre cumpre profecias. Aleluia! Quando Deus de antemão já viu o que iria acontecer, Deus usou seu porta-voz, seu profeta, e falou sobre aquilo. Aí mais à frente você vê aquilo caindo como uma luva, encaixando perfeitamente, porque Deus não nega. Aleluia! Deus sempre vai à risca com sua palavra, com a sua forma de trabalhar, de maneira que o mundo não entende. Graças a Deus, né? Mas os filhos de Deus entendem. Vocês creem nisso? Estamos no tempo do fim, estamos aqui, agora, justamente no final da Era da Odisseia, quando todas essas coisas prometidas têm que acontecer, devem se manifestar. Agora se virar uma porção maior quando a igreja noiva sair daqui. Amém? Você vai ver que tantas coisas ruins vai acontecer na terra, e já está aí, mas as pessoas estão dopadas. Eles conseguiram infiltrar isso nas mentes das pessoas, de maneira que eles não podem enxergar a realidade. Eles não podem crer mais na Bíblia. Eles não podem crer mais que Deus enviou um profeta mensageiro. Eles não podem crer mais em Deus. Veja, eles têm uma fé míope. Isso nem mesmo é fé. Que fé é essa que desonra a Deus, descrê em Deus? Isso não é fé de forma alguma, meus irmãos. Agora note qual foi lá no princípio, como foi no princípio, assim será o fim. Veja, lá no princípio, começaram assim, o pecado entrou no arraial, o pecado começou a atrapalhar todo o programa de Deus, porque o mundo jaz no maligno. Veja que coisa terrível. Agora notem então como foi no princípio, assim será no fim. Aleluia, graças a Deus. Que coisa, irmãos, não pode você ver isso? Ora, isso se entrelaça como um cardaço do sapato, como o silício de seus olhos. É tão real que não tem para onde fugir. Só não enxerga quem não quer enxergar. Ou então não quer enxergar, ou então ele é cego mesmo. Para não enxergar o que Deus está fazendo. Quando vemos tantas confusões, mas para olhar e ver, tem que ver com o olho da fé.
Para enxergar e entender o que Deus está fazendo, tem que olhar com o olhar de Deus, o olhar divino. Não o olhar de uma igreja, o olhar de um homem estudioso. Não o olhar de alguém que possa fazer os seus cálculos dentro de parágrafos da mensagem, em versículo de Bíblia. Não, isso tem que ser feito através do olhar de Jesus Cristo. Amém. Que quando ele está no cristão, ele passa a enxergar o assim diz o Senhor. O assim diz a Bíblia. O assim diz a voz de Deus para esses dias. Amém? Olha que coisa maravilhosa isso. E agora, rapidamente, podemos terminar. Em 15 minutos estaremos dentro do tempo. Certo? Agora, Jesus diz agora em Mateus 24 que esse seria um sinal no tempo do fim. Agora, se esse sinal é para ser conhecido somente no tempo do fim, é um sinal do fim. Não é do início, não é do meio, sinal do tempo do fim. Porque, irmãos, sabemos que nesse final de tempo, todas as artimanhas do diabo, todas as coisas contrárias do inimigo, tem sido e está sendo lançada na terra hoje. As duas forças na terra, a força do Espírito Santo de Deus e a força forjada de Satanás, tentando arrancar, tentando atrapalhar o programa de Deus, mas ele não conseguirá, porque Deus vence, Deus é maior, aleluia. Deus conforta, Deus revela, Deus mostra, não importa onde o homem ou a mulher possa estar, Deus quebra as cadeias, rompe com todas as paredes denominacionais e entra no coração do eleito, revela a sua palavra. E quando Deus revela a sua palavra, não tem demônio, não tem enfermidade que lhe segura, não tem sistema religioso que lhe segura, porque Deus revelou a palavra para ele. Aleluia! Aí você vai dizer com o apóstolo Paulo: agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo, as marcas da palavra, o sofrimento, a vergonha do Evangelho. Não é isso que diz lá em Hebreus capítulo 13, verso 13? Saiamos, pois, a ele, saiamos do arraial denominacional, saiamos, pois, a ele, levando o seu vitupério, a vergonha do Evangelho. Quando muitos estão tentando se alinhar em uma denominação e que ele possa receber tapinha nas costas, né? Eles podem fazer isso, fazer aquilo, e é tolerantes uns com os outros, não tem problema isso, não tem problema aquilo. Irmãos, isso é uma podridão. Deus nos chama para uma total separação, separação da incredulidade, da vaidade do mundanismo, de todos os sistemas eclesiásticos. É por isso que ele enviou a voz para nós, a mensagem, o mensageiro nessa era, de uma outra extremidade da terra, trazendo o verdadeiro cristão, a presença do sol da justiça, aleluia, a presença da glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então estamos no final, será um sinal. Veja agora, para que os eleitos estejam, veja, irmãos, que coisa, para que os eleitos não estejam confusos com essas coisas. Vê você isso? Não adianta. Hoje você vê um tanto abrindo a boca aqui, abrindo a boca por lá, aí você tem que estar com fulano, tem que estar com Beltrano. Irmãos, você tem que estar com a palavra de Deus, observar o que o porta-voz diz, observar o que o mandamento desse caminho diz, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Deus tem as suas coisas, o profeta diz, nós temos que caminhar na cronologia de Deus. Deus tem a sua forma de trabalhar, e a forma de ele trabalhar é totalmente divergente do mundo. É totalmente divergente de qualquer sistema denominacional. Deus tem a sua forma pura, aleluia, de trabalhar. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Vê você isso? Agora, chegaria o tempo, está escrito no livro, em algum lugar, em que o mar avançaria deserto adentro. Veja só, lembre-se do fundo do mar Salton, está 30 ou 60 metros abaixo do nível do mar. Você lembra da profecia de Los Angeles? Aquela faixa de terra de Israel até o mar Salton, 60 metros abaixo do nível do mar. Veja só, irmãos, que coisa, como Deus está advertindo o seu povo. E o profeta diz: eu quero advertir a vocês enquanto ele tem tempo para isso. Só há um lugar que pode suportar essas coisas, é no aprisco
do Senhor Jesus Cristo. E eu quero suplicar, enquanto a misericórdia de Deus está estendida sobre vós, a misericórdia ainda está sobre nós. A misericórdia de Deus é a palavra da hora. A misericórdia de Deus é a Bíblia Sagrada para nós. Aleluias! Essa é a misericórdia de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, creio que foi Salomão, né? Se não falha a memória, caiamos nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias. Aleluias! Né? E as misericórdias do Senhor são as causas de nós sermos consumidos. Aleluia! E o temor do Senhor, veja só, é o princípio da sabedoria. Você não precisa ter medo de Deus, não. Ah, vou para a mensagem, porque senão eu vou para o inferno. Não, não serve. Você tem que vir através do chamado divino, por eleição, predestinação. Aleluia! Quando Deus te chama, Ele fala no seu coração, e há uma semente ali que precisa ser regada através da água, pela palavra, e ela começa a germinar. Olha que coisa maravilhosa! É o que nós sempre temos que entender. Então, sinal do tempo do fim, né? Tudo está marcando aí um grande momento para a noiva de Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Está vindo a ressurreição, está vindo aí o cumprimento máximo da fé de Rápido que está na mensagem, e o povo então encontrará um gozo maior, a tal ponto que pode transportar dele dessa para uma outra dimensão, mas já está aí diante de nós. Aleluia! O mundo está perdido, os sistemas estão caindo podres, mas graças a Deus que sobre o povo de Deus vem nascendo o sol da justiça. Ah, nem tudo está perdido, meus amados. Deus tem uma mensagem na terra, Deus tem filhos e filhas, né? E é por isso que a Bíblia diz: o céu irá conter a Jesus, segurar Jesus, até o tempo da restauração de tudo. Falando que essa mensagem precursora da segunda vinda de Cristo trará para nós uma restauração de tudo que a locusta, o pulgão, a ruga, tudo o gafanhoto tem comido durante as eras, esses 4 poderes diabólicos, que vem disfarçado também sobre o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo. Vem lá esses sistemas, nicolaísmo, jezabelismo, balanismo, formando o pior que é o denominacionalismo. Isso acabou durante as eras, com tudo, quase que a semente extinguiu, mas graças a Deus, pela graça divina, o poder do Senhor, Deus está levantando a sua igreja. Aleluias! É a minoria, na verdade. Por isso que Jesus falou na sua oração, né? Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, pois ocultasse as coisas dos sábios e entendidos e revelasse aos pequeninos, porque assim te aprove. Aprove a Deus, sempre foi a minoria. Você pode observar no tempo da crucificação de Jesus, quando reuniu o mundo todo para gritar crucificam, e a minoria, quase que nada, porcentagem quase que zero, estava ali vendo aquela cena, aquele momento tão crucial, não puderam fazer nada, e o mundo todo gritando, né? Crucificam, crucificam. Deus sempre teve a minoria, aleluias, graças a Deus, e essa minoria que Deus quer para Ele. Amém, graças a Deus, né? Que coisa maravilhosa é saber que nós, cada um, somos contados também nessa minoria. Aleluia, a minoria. Tem gente que fica exaltado porque, né, é uma grande maioria que faz movimento para cá e para lá, né, e tudo mais, mas Deus não quer quantidade. O que Deus quer é qualidade, é vida. Zoe, vida eterna, o amor divino, o amor ágape, entrando no coração, dirigindo e tornando a pessoa a ser um com a palavra de Deus, ser um com assim diz o Senhor, dizendo amém a essa mensagem, amém por Deus ter mostrado para nós tantas verdades. Quando o povo ainda troca a verdade por um prato de lentilha, tem medo de pregar a verdade, tem medo de falar no evangelho, tem medo de dizer que Deus enviou um profeta mensageiro. Eles começam a propagar ondas para aqui e acolá, e esquecem do sinal do tempo do fim. Estamos no fim, meus irmãos, fim de dispensação. Tudo está caindo aos pedaços. Veja só, mas graças a Deus que a noiva está cada dia mais forte, mais firme, crendo realmente que Deus cumprirá o que Ele começou, né? A Bíblia diz que Deus vai aperfeiçoar a sua obra que Ele começou em nós, né?
Que coisa maravilhosa saber disso. Não só saber, mas tomar parte disso, parte do reino, e crer de todo o coração. Né? Então, chegaria o tempo, está escrito no livro, em algum lugar em que o mar e tudo mais. Lembra-se, eu fui do mar. Agora, os sinais que nossos profetas predisseram. Nenhum profeta veio após o outro mentindo, falando contra o outro que falou anterior. Não. Ele só vem confirmando aquilo e cumprimento dessas coisas. Agora tu prometeste que pouco antes da vinda do tempo do fim, que o Filho do Homem se manifestaria da mesma maneira que fez em Sodoma. Tu prometeste isso, Senhor. Agora tu vieste, veja só, a terra na forma do Espírito Santo. Ele diz, eu vou, mas voltarei para vós. Eu vou preparar um lugar, né, para que quando eu voltar vocês estejam preparados. Então há um lugar preparado para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Mas ele voltou no dia de Pentecoste. Foi no dia de Pentecoste. E ele está por todos em ao longo do tempo aqui. Aleluia. Por isso que o apóstolo Pedro disse que a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, tantos quanto nosso Deus chamar. E se Deus te chamou, você está rolado nisso. Você está ligado a isso também. Aleluia. Não deixe as coisas desanimar você. Não deixe o mundo, a necessidade, essas coisas atrapalhar a sua vida, não. Levante a cabeça, bate firme o pé e diz, eu e o Senhor vamos caminhar. Aleluia. Ele te toma pela mão. Quando você não puder mais caminhar, ele te toma pelos braços. É isso que ele faz por nós, né? Que coisa maravilhosa é ter um Deus tremendo, poderoso, que cuida de nós. Você pode duvidar de você, mas não duvide dos cuidados de Deus, não. E se Deus prometeu, ele cumpre a sua palavra. Aleluia, ele cumpre as suas palavras, né? O profeta pregou a mensagem. Deus cumpre, Jesus cumpre todos os seus compromissos. Agora, nós também devemos cumprir os nossos, né? Faça o exame prospectivo, veja se você tem cumprido toda a palavra de Deus assim que Deus tem revelado a você. Faça, né? Veja se você está certo com Deus. Então veja, meus amigos, e compreendemos que esse é o último, pouco antes da tua vinda, conforme as Escrituras. Esse é o último sinal. Aleluia, é o último sinal, a última era, o último movimento de Deus para nós, os gentios. Porque em breve Deus voltará a tratar com os judeus para fechar a casa da 70ª semana da visão do profeta Daniel. Vê? Então Deus está tratando conosco. Atos 15, 14, a Bíblia diz que Deus tiraria o povo de entre os gentios para o seu nome. Glória a Deus. E esse evangelho, irmãos, nesse tempo que estamos vivendo, logo que ele terminar, Deus voltará para se apresentar aos judeus. Veja só, alguém fala, mas então terá o período de tribulação, vou ser salvo. Não, você tem que entrar salvo lá se você for das nécias. Vai ter que morrer, será o testemunho do Senhor com sangue. Mas se você tem que realmente entrar lá salvo, porque salvação lá mesmo, naquele momento de 3 anos e meio, veja, de 42 meses ou 1260 dias, que é a mesma coisa, no calendário judaico de 360 dias, dividindo realmente o dia no mês de 30 dias certinho. Então veja como Deus trabalha. Aquilo é para Israel, amém? Não é para os gentios. Os gentios é agora, a mensagem de agora é para os gentios. Dessas 3 raças que chegam à humanidade, do dilúvio para cá, sem tom já fé, judeu, gentio e samaritano. Deus veio para os judeus, quando ele veio para os judeus, muitos samaritanos também foram abençoados, aceitaram também, né? Mas Deus, Jesus sempre falava, Deus nos ovelhas que não são desse passo. Ali eu creio que nós estávamos vinculados. Aleluia, aleluia. Na concepção judaica, irmãos, nós os gentios somos idólatras, levados aí dos mudos e tudo mais. Mas nós sabemos que Deus escolheu um povo, a noiva gentia. Aleluia, glória a Deus. Isso me deixa emocionado, porque eu creio fazer parte disso. E você tem que crer que você fará parte disso também. Faz parte disso também, né? Graças a Deus. Então, que coisa maravilhosa saber dessas coisas. Então, ele prometeu, antes da vinda, né, do tempo do fim, que o Filho do Homem se manifestaria, né?
Que coisa maravilhosa para nós. Veja, quando ele estava falando ali no tempo do fim, de que modo ele seria, e como nos dias de Noé. Veja outro sinal aqui do tempo do fim, como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-lhes casamento, até o dia que Noé entra na arca. O profeta disse que Noé também teve um problema lá, para enfrentar a causa de casamento e divórcio. Que comiam, bebiam, casavam, davam-lhes casamento, trocavam de casais, um tocava com o outro como se estivesse trocando de camisa. Veja só, irmãos, como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Sodoma. O que tinha em Sodoma, o sodomismo. A mesma coisa que está acontecendo nesse tempo, é sinal do fim do tempo, é sinal da volta de Jesus Cristo. Então nós temos que realmente estar cada dia mais certo de Deus e crer que Deus faz isso por nós. Amém? Ele vai buscar uma igreja perfeita, uma noiva perfeita que tem se despido de todo o sistema religioso, de tudo aquilo que é errado, que é contra Deus, e tem realmente aceito a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, Deus te ajude, meu irmão, minha irmã. Eu apenas quero ler algo aqui, tinha muita coisa aqui, mas não dá tempo, né? O profeta diz assim: a igreja que recusa crer na palavra de Deus é uma igreja híbrida, com dogmas e credos e doutrinas não escriturísticas. Se recusa a obedecer a Deus, mostre que alguma outra coisa está dominando você. Então você tem, é uma igreja híbrida. Você não tem nada de Deus, tá? Quando a pessoa que blasfema, vira as costas para Deus, não aceita Deus, ele não quer nada com a verdade de Deus. Ele quer se associar com mentiras, com coisas supérfluas. Mas quando a verdade é rejeitada, veja quantos rejeitaram Jesus. Até os religiosos do dia. Veja só, os religiosos olhavam Jesus, os sacerdotes no templo, de cima e embaixo, tentando para achar falha em Jesus, a ponto de chamar-os de Beelzebul, que é a príncipe do demônio. Enquanto o diabo fala: aqui temos contigo, Jesus, filho de Davi. Por que nos vem perturbar no tempo? Veja que diferença. Mas nós cremos que hoje, enquanto Deus está falando, gente, enquanto está tendo tempo, não perca mais tempo, corra para os braços de Jesus Cristo. Noé pregou por 120 anos, por volta de 120 anos, falando que Deus mandaria um dilúvio, e as pessoas recusaram, não entraram. Então a porta foi fechada, o próprio Deus fechou a porta, e a porta um dia desses vai fechar, e você pode gritar, pode chorar, a única coisa que resta é você encarar o juízo, pagar pelos seus feitos, porque Deus falou e muitos estão blasfemando, não estão levando a sério. Mas que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine, te dê graça, meu irmão, minha irmã, meu companheiro, meu amigo. Você tem uma alma e ela precisa ser salva, e você tem que responder no dia, enquanto você chegar diante de Deus, por tudo que você tem feito agora. Então, se hoje ouvir a tua voz, não endereçar os vossos corações, tá bom? Deus nos abençoe, Deus prossiga falando nos vossos corações. Essa é a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim é motivo de muita alegria, satisfação e paz em poder anunciar pela graça do Senhor a palavra de Deus aos nossos corações. Muito bem. Que Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs, que esteve, que está conosco, e que o Espírito Santo continue falando no coração de cada um, né? Lembrando aos irmãos aqui da região que sábado próximo nós teremos a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Observamos então sábado que vem a Santa Ceia do Senhor a partir
do horário das 18 horas, né? 18 horas estamos já na igreja, 18h30 começam os cânticos, e aí vamos prosseguir. Então, o culto de Santa Ceia é sábado próximo. Então, quando temos culto no sábado, primeiro sábado do mês, nós então não temos culto no domingo, tá bom? Então, o culto é sábado. Que Deus abençoe a todos os irmãos, e amanhã, quinta-feira, estaremos no tabernáculo, creio eu, com mais uma mensagem de transmissão que estamos ouvindo. Não sei se terminamos a mensagem, estávamos ouvindo, né? A semente da serpente, para dar uma chicada. De qualquer forma, nós temos transmissão amanhã, a mensagem em áudio para nós, né? Traduzido e tudo mais. Que Deus abençoe, e todos é cordialmente bem-vindo a nos visitar aqui se desejarem e congregar conosco. Tem momentos agradáveis diante de Deus, né? Terça-feira tivemos culto de oração, como sempre. E quarta-feira aqui no escritório, como hoje. E amanhã estamos também aí no tabernáculo, se Deus se permitir, tá bom? Meu muito obrigado a todos, eu quero agradecer aos irmãos. Já temos aqui vários irmãos, temos Paulo Martins, Mateus Jesus, Tatiana Norberto, Sandro Sueli, Gene Afonso, Marlene Rocha, que é o pastor Carlos e Dema Fagundes. Deus abençoe também a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Como sempre, eu ofereço oração. Se você estiver doente, aflito, enfermo, necessidade de alguma coisa, precisando de força para caminhar, coragem, libertação, cura, olha, irmãos, creia somente. Vamos orar. Incline a sua cabeça onde você estiver. Levante uma de suas mãos e ore juntamente comigo agora. Amado Senhor Jesus Cristo, poderoso e eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelos teus feitos, por tua rica bondade, Pai bendito, nos permitir viver mais esse dia, para hoje à noite te agradecer agora, nesse momento, justamente com meus irmãos e minhas irmãs. Deus, se houver alguém doente, enfermo, aflito, necessitado, precisando de alguma ajuda espiritual, Senhor, ou mesmo física, Pai, que o Senhor possa ir de encontro nesta hora, Pai. Liberte esse povo e os faça ação para te adorar. Repreenda todo espírito de morte. Entre em cada casa, Senhor. Ajude a cada um do teu povo, dos teus irmãos, minhas irmãs, as tuas filhas, teus filhos. Ó, está repreendido todo mal. Ó, que esse rosto volte a sorrir, que esse coração seja alegre, que esses corpos sejam purificados. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, tudo está em tuas mãos. O Senhor conquistou tudo para nós na cruz do Calvário. Ó Deus, só temos que agradecer, confiar e crer de coração que o Senhor tem enviado a nosso favor, o grande e poderoso Consolador, o grande Espírito Santo, Pai. No nome santo de Jesus Cristo pedimos também pelo perdão dos nossos pecados, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos vós, tá? Para mim é motivo de muita graça, alegria. Que incansavelmente estamos aqui nas quarta-feiras, crendo que Deus sempre dá uma porção para nós. Mas olhe para o sinal de Deus, tá? Não tire o olho de Deus. Se você esquecer de olhar, a Deus vai se perder, né? Se Israel esquecesse de olhar para a coluna de fogo que estava guiando ele, eles pereceria também no deserto. Mas ele tinha que estar lá, tinha que ter o sentinela, ele tinha que ter um profeta de Deus. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus Cristo, muito obrigado. E eu vou encerrando aqui com uma faixa musical, tá bom? Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Gratos, até lá. Eu sei, o caminho é difícil, até mesmo impossível, por nós mesmos caminhar. Preciso de Jesus a toda hora, do seu braço forte e santo, para que eu possa superar. Por isso eu te rogo, meu Senhor, me ajude a chegar aos teus braços, Salvador.
Graças a Deus. Aleluia. Glória, glória. Eu sei que a hora está chegando, o poder está descendo sobre o povo redimido. O poder vem para nos tirar da terra, enquanto a humanidade erra, não querendo conhecer o sacrifício de Jesus, que das trevas para a luz transporta todo que crê. Vivem vidas tão indiferentes ao pecado inerente, pensando que isto é viver. Eu sei, a porta está se fechando, o Evangelho está voltando para os filhos de Israel. Mas ainda resta um pouco de tempo, Jesus Cristo ainda chama antes da hora final. Amigo, venha logo, deixe o mundo para o abismo profundo, caminhando o mundo está. Venha logo para os braços de Jesus, salte das trevas para a luz, e vida eterna encontrará. Eu sei, a porta Amém. Deus está abençoe, se meu irmão. José fechando. que te guia, viu, irmão José? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Para os filhos de Israel, mas ainda resta um pouco de tempo, Jesus Cristo ainda chama antes da hora final. Amigo, venha logo, deixe o mundo para o abismo profundo, caminhando o mundo está. Venha logo para os braços de Jesus, salte das trevas para a luz, e vida eterna encontrará. E vida eterna encontrará. Amém, amém. Deus abençoe a todos. E vida eterna encontrará. Aleluia. Graça, graça. Amém.